Bom dia! Vamos ler as senhas diárias para hoje, dia 22 de outubro de 2022, dia 23 de outubro de 2022, 20º domingo após Pentecostes. Eu vou lá dar logo o título para as senhas diárias e reflexões de hoje, e é o seguinte: Deus Javé. Sempre gosto de dizer Deus Javé. Porque a palavra Deus é um substantivo comum, tá? É um substantivo comum. Nome Javé. Javé, Jesus e Espírito Santo. É um substantivo comum, mas é o Espírito Santo presente em Jesus e em Javé no Antigo Testamento, que falava pelos profetas, tá? Deus Javé escolheu um lado da história com H maiúsculo, da história, da humanidade, da nossa presença na Terra, da presença da humanidade na Terra. Deus Javé escolheu um lado da história, o de baixo, o das humildes. Sabe, você não vai ter dificuldade em ver que isso está na Bíblia mesmo. Isso está na Bíblia. Jesus nasceu pobre, o povo de Israel eram escravos no Egito. Jesus andava com pobres, com pecadores, com pessoas do lado de baixo da sociedade. Isso você não vai ter dificuldade de entender que está na Bíblia. O que você vai ficar meio indeciso assim, mas o que então fazer com o cristianismo atual e com as igrejas que tem uma linguagem e uma política e uma teologia que fica do lado dos poderosos, ou que trata os poderosos, os ricos, melhor do que os pobres, que não se importa muito com os pobres. É isso mesmo, eu sei disso. Eu sei dessa imensa contradição. Embora, claro, haja sim a igreja que realmente busca servir a esse Deus Javé que escolheu o lado de baixo da história, dos pobres, dos humildes, dos fracos. E isso não é a mesma coisa que a igreja que faz trabalho social. Às vezes ela faz um trabalho social e lá na frente, no seu trabalho, na frente das crianças pobres, dos doentes, ela posa e faz realmente, às vezes, trabalhos muito bons, assim, mas no seu discurso ela não diz isso. Às vezes o trabalho social é mais para lavar a culpa, porque o seu discurso e a sua teologia servem ao lado de cima da história, aos poderosos, aos orgulhosos. Historicamente, eu vou dizer, isso começou mesmo para valer, essa distorção do Deus Javé, que escolhe lá debaixo da história. A igreja mentirosa que se põe do lado de cima com os poderosos, ricos e opressores, isso começou em 325. Lá atrás, 325, quando o imperador do Império Romano, Constantino, colocou a igreja cristã, bispos, padres,
como religião oficial do império. Então, antes o império e esses ricos exploradores, e eu vou dizer torturadores, assassinos do Império Romano, antes eles perseguiam os cristãos, eles eram os donos dos escravos, que a igreja cristã era uma igreja de pobres e escravos, escravas. Agora a igreja, através das suas elites, bispos, e não tinha bispos ainda, bispos e padres, muitos pelo menos, alguns, os chefes, os mandões, eles se aliaram ao dono dos escravos, aos exploradores. E está certo que a igreja daí viveu uma fase de muita tranquilidade e crescimento, mas quanto custou isso? A consciência da igreja, a teologia, a fidelidade ao Evangelho? Será? E como é que também entender essa contradição? Que Deus fica do lado dos pobres, mas não quer ser pobre. E não é para ser pobre, mas se colocar ao lado da libertação. Entenderam? Contra o sistema de governo, de mentalidade, de política que normaliza a pobreza e a exploração de pessoas. Um jeito de viver, de pensar. Deus se coloca do lado de baixo da história. Vamos ao primeiro versículo. Você sabe que hoje é domingo, então eu só leio o versículo do culto do domingo, que também é lema da semana, que se inicia no domingo, e o texto da pregação. Vamos lá. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Reino celestial. Não pare de pensar esse negócio de em cima, tá? Que existe um céu lá em cima. Isso já se sabe há muito tempo que não existe. E seja dada a glória, mas não no sentido dele estar com os ricos, no sentido de esse Deus questionador dessa sociedade que põe uns lá em cima e a maioria lá embaixo. Esses caras vão ser questionados quando disser, não, é o Deus dos caras lá de baixo que vai ter a glória, e não os ricos deste mundo, digamos. Entenderam? Não há contradição. A não ser que você seja orgulhoso e queira ter poder para desejar o lado de cima. Bom, isso é um problema seu. Nós já vamos ver no texto da pregação. Ele vai tratar. O texto da pregação que eu vou ler agora vai tratar disso aí. E o texto para o culto e a missa deste 20º domingo após Pentecostes vem de Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. E é assim. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Sempre os fariseus, né? Mas eles eram um exemplo típico do hipócrita religioso.
O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano pecador e inferior que está aí do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus fala: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado, aceito diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lembram-se Jesus quando fala do reino de Deus? Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então, pense nisso. E se questionem o seu conceito de igreja, tá bem? Um bom dia.